Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. No Estado democrático, a instância maior é o parlamento. E pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Respeito todas as opiniões. Estou fazendo o exame da minha consciência aqui. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas e nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos da nação. É patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. E é mais ou menos uma pergunta simples. Quem somos nós? Qual é o grau do nosso conhecimento enciclopédico? Saber direito é difícil, são milhões de dispositivos. As instâncias próprias não resolvem os problemas, e o preço social é pago pelo judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos. É patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não. Nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Em especial, o Supremo Tribunal Federal há um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio. Não, mas nós temos que ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Respeito todas as opiniões. Estou fazendo o exame da minha consciência aqui. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas e nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos da nação. É patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre. Tanto quanto possível, os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corpus os seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Aos nossos olhos, o judiciário deve atuar movido pela virtude passiva, devolvendo à arena política administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Respeito todas as opiniões. É patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre. Como noticiamos há pouco, o ministro Alexandre de Moraes proibiu a transmissão ou veiculação de entrevistas do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. A justificativa é que a divulgação é uma maneira de burlar a proibição do uso de redes sociais por Bolsonaro, sob o risco de decretação de prisão. E o CNN Arena quer saber, a proibição da divulgação de entrevistas de Bolsonaro é justa ou é abusiva? Para debater esse assunto, nós convidamos os advogados e juristas André Marcília e Soraya Mendes. Aí eu vou sair um pouco do protocolo, eu adoro os dois. Estava com a saudade da Soraya Mendes e também sempre acompanho o André Marcília. Gosto muito dessa dupla e acompanho sempre os senhores. Quebrei o protocolo já, desde já, viu? Sejam bem-vindos ao Arena mais uma vez, viu, senhores? Obrigado, prazer. Obrigada, Leandro. A delícia do Arena é justamente a quebra do protocolo. De vez em quando a gente quebra um pouco. Professora Soraya... Também admiramos o seu trabalho. Obrigado, professor. Obrigado mesmo, viu? Fico muito honrado.
Professora, vou começar com as damas, viu, professor? Professora Soraya, proibir a divulgação de entrevista é justa ou é abusiva? Aí, senhores, cada um terá 2 minutos, mas para não ficar aquela coisa engessada, se passar um tempinho eu dou um ok, só para poder sinalizar, para finalizar a linha de raciocínio, para não ficar aquela coisa chata de ok, tá bom? Fiquem à vontade. Professora Soraya. Perfeito, Leandro. Então, agora formalmente, dentro do protocolo, boa noite a você, boa noite a Ju, boa noite a todos e todas que nos acompanham e boa noite a Marcília, né, que sempre propicia também um debate muito elevado de teses jurídicas. Então, aproveitando bem o meu tempo, eu já excluo a possibilidade de abuso. Não se trata de abuso. As medidas cautelares, elas foram todas determinadas rigorosamente, de acordo com o que está previsto na nossa legislação, no Código de Processo Penal. Você sabe bem, Leandro, eu não gosto de ficar citando artigos de lei, mas está lá no artigo 319, um rol, que é um rol considerado exemplificativo de medidas cautelares, que são diversas da prisão, que são aplicáveis todas as vezes em que nós temos possibilidade de decretação de medida mais rigorosa, que nesse caso seria a prisão preventiva, mas que podem substituí-la para os fins de não levar essa pessoa que ainda não tem uma condenação definitiva à prisão. Nesse caso específico, nós não temos abuso e, por um outro lado, eu até não discutiria em critérios de justiça, porque isso sempre me coloca lá para o meu campo da filosofia do direito e de outras discussões, mas no campo da estrita legalidade. As medidas cautelares que foram determinadas, e como eu dizia antes, absolutamente dentro do que é o rigor legal, elas estão, no linguajar popular, saindo barato para Jair Bolsonaro. Até porque nós, ao longo desses últimos dias, temos ouvido falar bastante de que existia, inclusive, a convicção na própria PGR de que era cabível, e eu, assim, também compreendo, a prisão preventiva. Mas se falou também muito a respeito da conveniência da instrução penal, ou seja, de que pudesse, de alguma forma, atrapalhar a investigação. Se falou da aplicação da lei penal, ou seja, a possibilidade de fuga, mas no Código de Processo Penal nós temos 2 outras possibilidades. Uma é garantia da ordem pública e outra garantia da ordem econômica. Veja tudo o que está acontecendo na economia brasileira em função de Jair Bolsonaro falar livremente e articular e ter como longa-manos nos Estados Unidos o seu filho. Professor André Marcília, proibir a divulgação de entrevista é justa ou é abusiva? Abusivo. E vamos dizer que essa ordem que agora hoje foi dada, inclusive em remendo à ordem de sexta-feira, foi dada de ofício ao que se consta. Quer dizer, é um negócio completamente absurdo. A jurisprudência, inclusive, ela é pacífica no sentido de que toda ordem penal restritiva deve sempre ser dada a pedido de alguém ou ouvindo-se as partes. Não foi o que aconteceu. E veja, não existe nem em Código Penal, nem em legislação alguma, e muito menos na Constituição, a permissão a que um juiz proíba alguém de se manifestar. Vamos nos lembrar que nós tivemos aqui por diversas vezes nesse país, presos, dando entrevistas à imprensa, traficantes, chefes de facção, e até mesmo o ex-presidente Lula, quando esteve preso, foi pelo próprio STF permitido que ele desse entrevista. O STF considerou como um precedente que hoje nós temos firmado que impedir, na época, o presidente Lula de se manifestar ou de falar com a imprensa seria censura. Foi assim chamado pelo STF. Como é que eu posso entender que nós temos na legislação um impedimento se presos podem se manifestar, por que soltos não poderia? E como é que eu posso entender que o STF age de acordo com a sua jurisprudência se em caso anterior como esse, ele agiu de forma exatamente oposta? O presidente Lula estava preso, o ex-presidente Bolsonaro está solto. Por que em um caso vai ser de uma forma, em outro será de outra? E pior ainda, não é só, Leandro, impedimento de que ele dê entrevista. A decisão do ministro Moraes
que vai se remendando uma na outra para tentar silenciar o Bolsonaro. Parece essas decisões do ministro Moraes vão parecendo aquelas calças de festa junina, de tanto remendo que tem, e a gente precisa entender que ele está proibindo transmissão e retransmissão de imagem, voz e trechos, até de trechos escritos do Bolsonaro por terceiros. Quer dizer, ele não está punindo Bolsonaro, ele está punindo a imprensa, ele está punindo pessoas que divulguem de alguma forma aquilo que o Bolsonaro diz ou disse. Nem isso está claro, porque talvez ele esteja até inaugurando aqui um capítulo novo na nossa doutrina, que é a censura retroativa, uma censura que pode se dar ao passado, ao que foi dito pelo presidente Bolsonaro, ou seja, pune o Bolsonaro, pune a imprensa, pune a todos nós, a mordaça é colocada em todos. Isso, obviamente, não é constitucional. Eu vou chamar também, senhores, a nossa analista Juliana Lopes para poder fazer pergunta e participar do debate também. Juliana? Soraya e André, muito bem-vindos. Obrigada pela participação. Queria começar pela professora Soraya, fazendo a mesma pergunta para os dois. Puxando por esse gancho de o Supremo Tribunal Federal não ter decidido por uma prisão e sim por medidas cautelares. É uma decisão, professora, que tem uma questão extremamente jurídica ou tem ali política envolvida também? Boa noite, então agora diretamente a você, Ju, muito obrigada. Obrigada pela pergunta que eu vou me reservar a responder logo na sequência, só para esclarecer algumas questões. O artigo, como eu disse, eu não gosto de ficar citando artigos de lei, mas lá no Código de Processo Penal, no artigo 319, nós temos um rol que vem se consolidando, tanto em doutrina quanto em jurisprudência, exemplificativo de medidas cautelares. A proibição de entrevistas e de manifestações públicas já foi utilizada em diversos outros casos. Recentemente nós vimos, inclusive, influencers envolvidas em discussões, outras de casos de bets, enfim, e que tiveram, inclusive, a liberdade revogada, a prisão preventiva decretada novamente em função de manifestações públicas, ou seja, isso não é novo, isso é conhecido, isso é jurisprudencial e doutrinariamente reconhecido. Uma outra questão também é que temos que esclarecer, o presidente, ex-presidente Lula, na época e atual presidente Lula, ficou sim restrito de se manifestar via imprensa. Aliás, foi decisão, e se não me falha a memória, inclusive do ministro Dias Toffoli. Depois nós tivemos, dentro do curso processual, recursos que possibilitaram a ele. Então, agora cabe a Jair Bolsonaro, desta decisão, buscar sim os recursos para que possa falar. E aí, por fim, aqui nos meus segundos que restam, te responder que esse processo, o Supremo Tribunal Federal, ele tem uma característica peculiar. Ele não é um tribunal única e exclusivamente jurídico, porque compete ao Supremo Tribunal Federal a análise daquelas que são as questões mais importantes da República, da sociedade brasileira. Não é à toa que nós temos como referências e requisitos, melhor dizendo, para a interposição de recursos, a análise, concluindo, a análise, inclusive, de repercussão geral, por exemplo, lá no caso dos recursos extraordinários. O que quer dizer isso? Tem que se demonstrar para a Corte que aquela questão é extremamente importante. Então, a Corte tem sido muito cirúrgica nessas análises. E eu aqui acrescento não só a Corte, a PGR também, porque se sabe, até pelas notícias todas que a própria CNN tem divulgado, que existe um movimento muito forte no Brasil para a tentativa de desestabilização das instituições e da sociedade brasileira. Então, tem um caráter político sim, Ju. Marcília, tem caráter político ou estritamente jurídico optar por medidas cautelares e não pela prisão preventiva do ex-presidente? Olha, só também pegando então o gancho da professora, veja, é de fato um rol exemplificativo e não exaustivo, mas o rol exemplificativo, ou seja, aquele que cabe outras coisas para além do que está escrito, não é porque ele é exemplificativo que ele pode caber qualquer coisa inconstitucional, inclusive. Então a gente precisa entender, portanto, se para além do que é possível um juiz fazer, se aquilo que ele faz é constitucional, porque se não for constitucional,
não pode fazer, independente de haver um rol exemplificativo ou não. E aí é que está a questão. O que precisa para você poder permitir que se proíba alguém de dar uma entrevista ou não? Haver garantia da ordem pública? Como a professora estava dizendo, haver garantia da ordem pública ou da ordem econômica? Como é que eu posso acreditar, por exemplo, que o Champinha dá uma entrevista ou que o Fernandinho Beiramar dá uma entrevista ofende menos a ordem pública do que o Bolsonaro dá uma entrevista? Não faz o menor sentido. E mesmo no caso do Lula, ele teve recursos, e os recursos caíram onde? No STF. Então, se o STF firmou jurisprudência nesse sentido, não faz sentido agora o próprio STF dar uma decisão contrária a si próprio e fazer o Bolsonaro ter de recorrer ao próprio STF para ele chegar à conclusão que ele já tinha chegado antes. Não faz sentido, até porque não tem a quem recorrer das decisões do Moraes, como a gente sabe, tem sido impossibilitado todo e qualquer recurso, porque as decisões tomadas por ministros do STF, decisões monocráticas tomadas por ministros do STF em inquéritos, elas são impassíveis de recurso, e isso é uma jurisprudência do STF. No caso Lula, isso foi possível simplesmente porque o caso do Lula estava na primeira instância, o caso do Bolsonaro está na última instância. Então não faz nenhum sentido. Isso mostra todo o caráter realmente político, chegando na tua pergunta, Juliana, porque, repito a você, como é que eu posso acreditar que um traficante ofenda menos a ordem pública dando entrevista do que um ex-presidente da República? Não faz sentido. É claro que tem um tom político nisso, é claro que essa decisão é política, e isso tem de ser, sim, evitado ao máximo. Uma coisa é uma Suprema Corte dar decisões que influenciam na política por ela ser a Suprema Instância. Outra coisa é as suas decisões serem contaminadas pela política e os ministros se tornarem mais instrumentos da política do que da técnica jurídica. Leandro. Senhores, uma outra pergunta, e agora só temos 1 minuto para a resposta. Vou começar com o professor André Marcília, já que eu comecei com a professora Soraya. Professor, a determinação do ministro Alexandre de Moraes é correta ou abusiva ao envolver terceiros? Leandro, é totalmente correto. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Como ele diz que transmissões e retransmissões nas redes sociais são proibidas, eu devo acreditar, por exemplo, que se o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, for convidado por um jornal da imprensa escrita ou por uma emissora de TV, ele pode dar entrevista. Então isso já também desmente a questão de que seria um atentado à ordem pública, porque se ele pode dar para uma imprensa escrita, a proibição é para as redes sociais. Segundo a decisão do Moraes, está escrito dessa forma, transmissões ou retransmissões para redes sociais. Então, por exemplo, um jornal pode entrevistar o Bolsonaro, uma emissora de TV pode entrevistar o Bolsonaro, mas se aquilo for publicado nas redes sociais, aí não pode mais. E se a imprensa publicar nas redes sociais, o Bolsonaro vai preso por um ato de terceiro. E se o Bolsonaro der a entrevista e a emissora publicar nas redes sociais, talvez a própria emissora possa ser punida. Isso é completamente fora do ambiente jurídico. A gente não tem, aliás, fora do ambiente da lógica, inclusive, e isso tem de ser evitado não só no caso do Bolsonaro, mas em qualquer um, para que a gente tenha um mínimo de segurança jurídica no país. Ok. Professora Soraya, a medida ela é correta ou abusiva ao envolver terceiros? Leandro, vamos lá. Nenhum criminoso, para usar os termos que normalmente a extrema-direita utiliza, inclusive em relação a pessoas que estão aguardando o julgamento, nenhum outro criminoso neste país tem a possibilidade de provocar o que Jair Bolsonaro e a sua família provocaram como uma taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos. Nós estamos diante de uma situação extremamente grave e com uma peculiaridade também no âmbito jurídico. Nós já tivemos ex-presidentes no banco dos réus, é fato, mas nós nunca tivemos a possibilidade de testar um dispositivo que está no Código Penal, que é a tentativa da abolição do Estado Democrático de Direito, porque jamais imaginamos que isso poderia acontecer. Um ex-presidente que, com a sua articulação em redes sociais, dissemina, como outros inquéritos mostram, fake news,
Ou, quem sabe, agora, inclusive, questões ainda mais graves, com o advento da inteligência artificial, com a possibilidade de deepfake, enfim, nós temos aqui uma situação que não se enquadra nos outros critérios já conhecidos. Portanto, a medida não é abusiva, a medida é protetiva do Estado, da República, da sociedade brasileira. Ok. Nosso tempo acabou. Gostaria de continuar aqui, passar mais meia hora questionando e ouvindo o argumento de cada um, mesmo com ideias divergentes, né? A elegância e a polidez prevaleceu no debate, por isso que eu gosto tanto de ouvir cada um dos senhores. Obrigado, viu, professora Soraya? Até a próxima. Professor Marcílio, obrigado também. Até a próxima. Um abraço em cada um. Ao que tudo indica, o senhor Alexandre de Moraes me parece que está dobrando a aposta de verdade. Mandou a Polícia Federal ir à casa do Jair Bolsonaro fazer busca e apreensão e colocar a tornozeleira eletrônica sobre o risco, sob o argumento de que tem risco aí do Jair Bolsonaro deixar o país, enfim, sobre risco de fuga aí por parte do Jair Bolsonaro. Então, o Alexandre de Moraes resolveu mandar a PF colocar lá uma tornozeleira eletrônica no Jair Bolsonaro. Bom, muito possivelmente isso é uma ofensiva, né? Isso é uma resposta às cartas enviadas lá dos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump. O Alexandre de Moraes, ele sempre vai dobrar a aposta. E foi isso que ele fez. Então, as cartas do Trump são cartas muito fortes, taxando o Brasil e defendendo o Bolsonaro e também criticando o Alexandre de Moraes e o STF. Isso é briga de cachorro grande, pelo menos por parte dos Estados Unidos, em comparação ao STF e ao Alexandre de Moraes e ao Brasil em si. Mas a coisa está se tornando muito grave e ficando muito intensa. Imagine o Jair Bolsonaro aparecer com uma tornozeleira eletrônica e essa imagem correr o mundo. Eu não sei se vai correr de fato, se ele vai poder aparecer de tornozeleira eletrônica, porque me parece que o Alexandre de Moraes proibiu que ele utilize redes sociais. Parece que não vai poder dar entrevista, não vai poder falar com embaixadores, enfim, vai ficar restrito, né? A movimentação do Bolsonaro, não vai poder fazer nada. Essa tornozeleira eletrônica é meio que uma prisão preventiva aí, né? Não vai poder sair da sua casa, vai ter um perímetro ali para poder se deslocar, porque vai ser monitorado justamente por conta da tornozeleira. Esse dia estava próximo de chegar e chegou, né? Vamos ver se vão querer de fato prender o Bolsonaro, né? Já tiraram o direito político do cara, né? Estão querendo imputar um suposto golpe de Estado aí a qualquer custo na conta dele. E agora, depois das cartas lá dos Estados Unidos, do Donald Trump, mandaram a PF colocar uma tornozeleira. Como se estivesse dizendo assim, ó, isso aqui é um aviso para você ficar quietinho aí, né? E também é um aviso lá para o Laranjão lá dos Estados Unidos. Foi isso que fez o Xandão. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve.